Então, a taquicardia é definida como uma frequência cardíaca maior do que 100 e a bradicardia é uma frequência cardíaca menor do que 50 batimentos por minuto, tá? Em relação à fibrilação atrial, o que a gente precisa saber é diagnóstico, como fazer o diagnóstico pelo eletrocardiograma e os principais sintomas, né, que o paciente apresenta, indicações de cardioversão, que é o controle de ritmo, o controle de frequência, quando que ele é indicado, como fazer, e o uso de anticoagulação na fibrilação atrial, tá? Em relação à taquicardia paroxística supraventricular, o principal é cardioversão elétrica versus cardioversão medicamentosa, saber qual a indicação de uma ou de outra. Em relação à taquicardia supraventricular, é saber fazer quando fazer a cardioversão, e a taquicardia ventricular, essa taquicardia supraventricular, eu coloquei errado aqui, na verdade flutter atrial, tá? É sobre quando fazer a cardioversão. E a taquicardia ventricular é também quando fazer a cardioversão, tá? E como fazer isso. Então, percebo que a cardioversão é um tópico que sempre cai, principalmente nas arritmias, na taque supraventricular, no flutter e na taquicardia ventricular, ok? Então, a gente tem essa classificação geral aqui das taquicardias. A gente tem as taquicardias irregulares de QRS estreito. Elas são a fibrilação atrial, que é a mais importante, é a que mais cai. O flutter atrial também é uma taquicardia irregular, tá, de QRS estreito. E a taquicardia atrial multifocal, que nunca caiu. E as taquicardias regulares de QRS estreito, a gente tem o principal membro desse grupo aí, a TPSV, que é a taquicardia paroxística supraventricular, tá? Vamos começar falando sobre a fibrilação atrial, então. A fibrilação atrial, ela é caracterizada por essas alterações aqui eletrocardiográficas. O QRS, ele é estreito, como a gente já viu. O intervalo entre dois complexos RR, ele é irregular. A gente consegue ver muito bem nesses exemplos, tá? A gente vê aí que o ritmo ele não é regular. Você vê que o intervalo entre um complexo RR e outro, ele é variável, às vezes é curto, às vezes é longo. Em todos os exemplos a gente consegue ver isso, tá? Geralmente a gente olha o D2 longo, que é esse, por exemplo, nesse exemplo do meio aí, o exemplo número 2, a gente vê o D2 longo, que é esse traçado mais baixo, né? A gente consegue ver muito bem aí como que os complexos QRS são irregulares. Outro dado importante que a gente tem que procurar no eletrocardiograma é a ausência de onda P. Tá? Não pode ter onda P, porque se tiver onda P, não é fibrilação atrial. O que pode ter no traçado de base são ondas F minúsculo, de fibrilação, que é como se fosse uma pequena vibração ali, né? Uma pequena interferência no traçado. A gente consegue ver isso com mais clareza no primeiro exemplo aí que eu estou mostrando. A gente consegue ver que o RR está irregular, e entre um RR e outro, a linha de base ela está toda, né, como se fosse uma interferência. Isso é a onda F, que é o átrio vibrando, né? Ele não contrai, ele dá uma vibrada assim. Então o eletrocardiograma consegue ver, né, de alguma forma essa vibração através dessa linha de base com ondinhas F, tá bom? Em prova, o paciente de fibrilação atrial normalmente é um paciente hipertenso, que desenvolve palpitação, tonteira, síncope ou desconforto torácico. Isso é o clássico de paciente com fibrilação atrial. E no exame físico desse paciente você vai ver o critério mais importante é ritmo irregular, tá certo? Você pode ter também perda de onda A do pulso venoso, que é a onda de contração atrial. Não tem contração atrial, então não vai ter onda A. E a frequência cardíaca da ausculta cardíaca é maior do que o pulso radial. O pulso radial, quando tem um RR, como tem uma contração muito próxima da outra, às vezes, esse segundo pulso você pode não perceber ele pelo pulso radial, mas na ausculta você escuta a bulha cardíaca. Então, a frequência cardíaca na ausculta é maior do que a frequência cardíaca de pulso radial. Mas o que precisa ficar na cabeça é ritmo irregular, tá? O autor vai escrever isso na questão.